A pergunta que todo mundo me faz todos os dias é: Ricardo, como que eu escolho onde anunciar? No Google ou no Facebook? E toda vez que eu falar Facebook nessa aula de hoje, considere como Facebook e Instagram juntos. Por quê? Porque é na plataforma do Facebook que se faz anúncios para o Facebook e Instagram, ok? E agora, recentemente, a plataforma do Facebook Anúncios está sendo chamada de Meta Ads, ok? Então nessa aula nós vamos fazer um raciocínio sobre esse Canva que eu estou te apresentando para que você tome uma decisão sobre onde anunciar. Porque não existe melhor nem pior, nem certo nem errado. O que existe são mídias e plataformas totalmente diferentes. Então eu vou explicar para vocês aqui, nesse Canva de 4 etapas, como que você vai começar a pensar o marketing a partir de hoje para tomar as suas decisões para fazer os seus anúncios aqui no nosso método, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te falar é sobre objetivo de mídia. Quando nós temos dois objetivos principais do marketing, um deles sendo visibilidade e o outro tráfego imediato, fica muito claro saber que, se você quer buscar visibilidade na sua marca, produto ou serviço, significa que você quer expandir, fazer com que mais pessoas vejam o seu anúncio. E esse anúncio é o especial do Facebook e do Instagram, criado lá no Meta Ads. Já se você quer tráfego direto e imediato para sua página, para o seu site, significa que você tem que utilizar o Google Ads. Porque qual é a principal diferença entre eles? Para criar visibilidade na sua marca, você precisa mostrar uma arte, um vídeo criativo. E isso só é possível na rede social do Facebook e do Instagram. Então, se o seu objetivo de marketing é visibilidade, escolha anunciar no Facebook e no Instagram. Agora, se o seu objetivo é levar muita gente para um determinado link, você precisa fazer anúncio para as pessoas que estão digitando algo na internet, encontrando esse assunto específico e clicando no teu site. É como a gente mesmo lá buscando, por exemplo, uma pizzaria, uma loja de cosmético, uma clínica odontológica ou qualquer outro serviço, ok? Então, em visibilidade, nós temos Facebook e no tráfego imediato, nós temos Google, ok? É assim que você vai escolher a primeira etapa do seu Canva. Se você tem o objetivo de visibilidade, vá para Facebook e Instagram. Se você tem um objetivo de tráfego pago, vá para Google, beleza? Relacionado ao seu objetivo, nós temos o público-alvo que irá receber o seu anúncio. E o grande motor do tráfego pago e dos anúncios na internet é a escolha de como que o seu anúncio vai ser exibido. Eu vou falar primeiro para vocês sobre o tráfego por palavra-chave, que ele acontece da seguinte maneira: a pessoa vai entrar na internet e vai digitar algo do interesse dela. Esse digitar algo do interesse dela vai aparecer uma listagem de sites. Qual é a ferramenta que funciona assim? É o Google. Então, se você tem interesse em encontrar pessoas que estão pesquisando pelo seu produto ou serviço, é através do Google que você ativa anúncios por palavra-chave. Então, de novo, se você busca encontrar pessoas que estão no Google pesquisando sobre algo, significa o quê? Que elas têm maior interesse de compra. Afinal, ela pesquisou por aquilo, ela digitou aquilo no Google. Então, a etapa do cliente buscar o seu serviço já aconteceu. E agora ele encontra o seu link, clica no seu link e visualiza o seu anúncio. E aí, então, na hora que ele entrar no seu site, na sua landing page, ele estará mais perto de se tornar o seu cliente. Então, naturalmente, quando a gente utiliza o Google, o público-alvo é um pouco mais qualificado. Por quê? Porque ele já deu o primeiro passo de buscar pelo seu serviço. Ok? Sobre a busca por interesse, ela acontece nas redes sociais. E é lá que você vai colocar algo mais ou menos assim: olha, eu quero anunciar para pessoas que têm entre 25 e 45 anos e que o comportamento delas seja viagens ao exterior, ou então que elas gostem de artigo de luxo, ou então que são pessoas que gostem de comida fitness. Nós não sabemos exatamente quem são essas pessoas. O algoritmo vai apenas trabalhar com um grande achômetro por interesses e mostrar o seu anúncio para as pessoas que demonstraram interesse naquilo. Então, se você é uma loja que vende produtos orgânicos, por exemplo, você pode ir lá no Facebook e no Instagram configurar para pessoas saudáveis e então o seu anúncio de vídeo ou imagem irá aparecer para pessoas saudáveis.
mas não significa que eles estão procurando por comida. Significa apenas que eles possivelmente são essas pessoas. Então, dentro desses dois públicos-alvos, não existe nem melhor e nem pior. O que existe é uma etapa de decisão de consumo totalmente diferente. Afinal, quem tem interesse em comida saudável não foi em algum lugar e pesquisou. Olha, eu quero uma loja sobre isso. Ele apenas está navegando na internet, no feed, e o seu anúncio foi exibido para ele. Ok? Então, se você tem uma loja de produtos saudáveis, às vezes você precisa fazer os dois tipos de anúncios. Tanto o anúncio de visibilidade, por interesse, como o anúncio de tráfego imediato por palavra-chave. Somente assim, com o complemento da mídia, você estaria com um kit de marketing completo. Mas está tudo bem se você tem um orçamento limitado no começo e precisa escolher um deles. Até o final da aula, você vai conseguir escolher por onde começar na sua primeira campanha. E complementando algo sobre público-alvo, é muito importante eu te dizer também o seguinte: a quantidade de pessoas que pesquisam pela sua palavra-chave na sua cidade, na sua região, muitas vezes ela é limitada. O que eu quero dizer com isso? Se você vende produtos naturais, orgânicos na sua cidade e você está numa cidade de 100 mil habitantes, pode ser que a quantidade de pessoas que pesquisem isso por mês no Google seja 1.000 pessoas. Apenas 1.000 pessoas. E mesmo que você tenha muitos reais para poder investir em marketing, você só vai alcançar quem pesquisou no Google. Então, naturalmente, chega uma hora no marketing que você precisa expandir a sua marca e mostrar o seu produto ou serviço para mais pessoas. É aí que entra a busca por interesse, que você vai utilizar a plataforma do Facebook e Instagram. E, naturalmente, quando você coloca o interesse como base do seu público-alvo, anunciando nas redes sociais, você terá um alcance muito maior de pessoas. O que, de novo, não significa que um público-alvo seja pior ou melhor que o outro. Significa que eles são complementares e diferentes, ok? Então, resumindo a nossa aula até aqui, nós temos o seguinte: se você quer alcançar mais pessoas e um pouco menos assertivo, você vai utilizar anúncios de interesse utilizando a rede social. Se você deseja um cliente que pesquisou por algo na internet, você vai utilizar as palavras-chave através da ferramenta do Google. Chegou a minha parte preferida da aula, que é falar sobre orçamento e quanto que a gente vai investir de dinheiro diariamente para conquistar resultados positivos. E acredite, independente do orçamento que você for investir, seguindo tudo que a gente está fazendo aqui, tem uma única coisa que você vai acabar o nosso curso com muita vontade, que é aumentar o seu orçamento, aumentar o seu investimento. Porque quanto mais a gente investe do jeito certo, mais resultado a gente tem, ok? Mas existe uma base de investimento. Mesmo que a ferramenta permita que você anuncie, por exemplo, R$10 por dia, pode ser que nada aconteça com R$10 por dia. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que você vai alcançar é muito pequena. E aí você investe tempo aqui no nosso curso, investimento na mídia, tempo em aplicar a sua mídia e fazer a sua campanha, e no final do mês você tem 2 ou 3 clientes e você vê, poxa, passaram-se 30 dias e teve um resultado, mas foi tão pequeno que eu não estou sentindo energia nisso. Eu não estou sentindo motivação nisso. Então estou trazendo aqui 2 sugestões de investimento em mídia para que você possa começar hoje a partir dessa base. Não significa que isso aqui é para sempre, ok? Até porque, naturalmente, existe uma inflação dos anúncios. Porque quando eu comecei a anunciar lá em 2016, R$400 por mês era mais do que suficiente em qualquer uma das mídias. E a gente tinha resultados absurdos. Mas isso foi lá em 2016. Hoje nós temos uma base de anúncios que é o que eu vou mostrar aqui para você. Então, quando você for configurar os seus anúncios na parte técnica da nossa aula, eu sugiro que você utilize R$42 por dia em anúncios do Google, ou seja, R$1.260 por mês, aproximadamente. E no Facebook e Instagram, eu te recomendo R$20 por dia, que vai dar aproximadamente R$600 por mês de investimento. E repetindo, por que eu sugiro esses valores hoje para você? Porque R$42 por dia no Google vão gerar, em média, 20 novas visitas todos os dias no teu site. E essas 20 novas visitas podem se converter em contatos, né? Em interessados, que é o que a gente chama de lead aqui no marketing digital.
Então você vai investir a partir de R$ 42 por dia, o que dá aproximadamente R$ 1.260, e você vai pagar aproximadamente R$ 2 por clique quando você utilizar Google. Significa que no final do mês você terá aproximadamente 600 cliques recebidos. E desses 600 cliques recebidos, uma porcentagem desses cliques se tornarão os seus clientes. Então é daqui que vem a nossa recomendação. É para que você tenha um tráfego de no mínimo 600 visitas mensais. E exemplificando os R$ 20 diários de Facebook e Instagram que você vai alcançar com seus anúncios, estima-se que você poderá alcançar até 5.000 pessoas todos os dias, investindo a partir de R$ 20 por dia. Mas essas 5.000 pessoas não significa que elas estão numa plateia como o Google, que a pessoa digitou, encontrou seu anúncio e está lá esperando dentro do seu site. Essas 5.000 pessoas significa que o seu anúncio passou na timeline dessas pessoas. E antes de tomar uma decisão sobre qual mídia anunciar com base em alcance, lembre-se que na rede social as pessoas estão navegando e chamar a atenção delas é realmente um desafio. Pense em você navegando hoje na internet, até chegar aqui nessa aula. Quantos anúncios você simplesmente pulou? Você basicamente foi um desses 5.000 na rede de alguém que estava anunciando. Então, não existe melhor ou pior mídia. Essa aula é para te dar informações suficientes para você saber que, primeiro, as duas mídias devem ser feitas. Mas, caso você tenha um objetivo de visibilidade ou de tráfego, essa é a hora de escolher. Mas a minha recomendação do coração é que você realmente faça as duas até o final do curso, conforme o seu negócio for crescendo, com base em tudo que a gente aprendeu de diferença entre elas. Ah, e eu ia quase me esquecendo. Como eu sou skin in the game, ou seja, eu vivo diariamente também fazendo anúncios, eu preparei um quarto bloco aqui no nosso Canva para te falar sobre continuidade de anúncios. E é algo que eu levo muito a sério. O que acontece aqui? Quando você faz anúncios no Google, o seu anúncio perpetua por mais tempo ativo, sem que ele fique cansado. Já quando você faz anúncios no Facebook e Instagram, ele fica ativo por menos tempo. Inclusive, algumas pessoas já até viram um alerta escrito assim: anúncio fadigado. E desde quando anúncio é gente para ficar cansado? Mas é verdade. Quando o seu anúncio é exibido muitas vezes para essas mesmas 5.000 pessoas, o algoritmo para de mostrar o seu anúncio para essas pessoas. Por quê? Porque dentro da regra do mundo dos anúncios, o algoritmo sempre dá espaço para alguém novo. Afinal, se não fosse assim, como que a gente iria concorrer com grandes anunciantes como a Amazon, Lojas Americanas ou Magazine Luiza? Então é natural que o algoritmo dos anúncios no Facebook e Instagram exijam que você faça mais anúncios para que mais anunciantes entrem todo dia mais, dando espaço para os micro e pequenos, como nós. Afinal, se não fosse assim, a gente não conseguiria competir com grandes varejos e grandes indústrias. Então a diferença da continuidade das plataformas é, se você quer anúncios perpetuando por mais tempo, sem te dar tanto trabalho, entre aspas, os anúncios no Google são a solução ideal. Agora, se você for anunciar no Facebook e Instagram, esteja preparado para trocar anúncios semanalmente, porque a frequência dos seus anúncios, que é algo que eu vou ensinar lá na nossa aula técnica, ela ficará alta. E toda vez que a sua frequência de anúncios fica alta, significa que o seu anúncio passou muitas vezes por essas pessoas e ele precisa ser trocado. Então agora você já sabe a diferença da continuidade do algoritmo dos anúncios. Anúncios no Google perpetuam por mais tempo e anúncios no Facebook e Instagram perpetuam por menos tempo.